Oi, gente! Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre Matrix. No final do ano, mais especificamente no dia 22 de dezembro, vai acontecer o lançamento de Matrix Resurrections, o quarto filme da franquia Matrix. E para fazerem uma comemoração sobre isso, eu decidi iniciar uma série de vídeos em que eu vou comentar com vocês um pouco, sobre todos os filmes e a série dirigida pelas irmãs Lily e Lana Wachowski. Esse já é o terceiro vídeo que eu tô lançando dessa série. Primeiro eu lancei um que eu mostrei a minha coleção de DVDs e Blu-rays de todos os projetos das irmãs Wachowski. E depois eu lancei um vídeo falando sobre o primeiro filme dirigido por elas, que foi Ligadas pelo Desejo. Agora é a vez da gente falar sobre Matrix, lançado em 1999. Na história de Matrix, a gente acompanha Thomas Anderson, um homem comum que trabalha numa empresa de softwares, mas na internet possui uma segunda vida como o hacker Neo. Thomas tem um sentimento desconfortável, como se percebesse algo de errado na realidade em que vive. Um dia, ele descobre uma mulher misteriosa chamada Trinity, que o instiga a descobrir o que é a Matrix e entender o que há de errado com aquela vida aparentemente comum. Ao lado de Trinity, Thomas conhece Morpheus, que se torna dali em diante uma espécie de mentor para Thomas e o ajuda a entender que a realidade em que ele vive é apenas um programa de computador. Há muitos anos atrás, os seres humanos criaram as primeiras inteligências artificiais e, após conflitos entre os homens e máquinas, os robôs passaram a usar os humanos como bateria, prendendo-os em cápsulas e usando sua energia enquanto as mentes humanas ficavam presas na realidade virtual da Matrix. Morpheus e Trinity são parte de uma resistência formada por humanos que acordaram no mundo real e possuem a missão de libertar outras pessoas. Morpheus oferece a Thomas duas pílulas. A vermelha vai lhe trazer a verdade e a azul vai fazer com que ele continue vivendo naquela falsa realidade. Thomas decide tomar a pílula vermelha e, ao acordar no mundo real, escolhe ser chamado de Neo. Ao se juntar com a resistência humana, Neo descobre ser o escolhido, uma espécie de messias que trará a vitória da humanidade nessa grandiosa guerra contra as máquinas. O mito da caverna é uma alegoria, uma metáfora feita pelo filósofo grego Platão. Basicamente, o mito da caverna fala sobre o mundo sensível e o mundo inteligível. Basicamente, dentro da caverna, Platão dizia que a gente estava acessando o mundo sensível. Aquele que a gente percebe com os nossos sentidos, a visão, o tato. É aquilo que a gente vê sem precisar pensar e sem precisar raciocinar a respeito. Simplesmente está ali na nossa frente. E fora da caverna estava o mundo inteligível. Aquele mundo que a gente só conseguiria acessar por meio do conhecimento e da razão. Falando desse jeito, eu acho que fica bem claro a semelhança que existe entre o mito da caverna e a história de Matrix. Isso é algo proposital que as irmãs Wachowski queriam trazer, pois a ideia do filme é desafiar a gente, pra gente não aceitar simplesmente as meias verdades e as falácias que o mundo joga na nossa cara. A gente tem que ser pessoas que vão atrás do conhecimento, vão atrás de saber mais, de evoluir, de entender o nosso mundo, para que só dessa forma a gente consiga se desprender daqueles preconceitos e daquelas limitações que impedem que nós, como seres humanos, possamos verdadeiramente evoluir e criar uma sociedade melhor. A alegoria da caverna de Platão vem de séculos atrás e o filme Matrix já tem 22 anos que foi lançado. Apesar disso, a gente percebe que a mensagem de ambos ainda é muito relevante. E uma forma como a gente pode encaixar isso no nosso mundo nos dias de hoje é a gente encarando as fake news como uma espécie de Matrix moderna que a gente precisa lutar para ter conhecimento e não cair nas falácias e nas mentiras que a mídia acaba nos contando. Além disso, também podemos perceber em Matrix uma outra metáfora, uma outra alegoria que já tinha sido teorizada por alguns fãs, mas que recentemente, nos últimos anos, foi confirmada pela Lily Wachowski. Basicamente, essa teoria fala que Matrix é uma alegoria, uma metáfora sobre transexualidade. A Lily acabou confirmando isso, ela fala que é uma forma muito bonita e verdadeira de se enxergar a história de Matrix. E quando a gente passa a entender que ambas as irmãs, Lily e Lana, hoje em dia são assumidas como mulheres trans,
a gente percebe que na história de Matrix tudo tem muito a ver, né, com o que provavelmente elas estavam sentindo e com a jornada interior, né, que elas passaram para se entenderem e se descobrirem. A forma como o Neo, né, ele vê que ele não se encaixa naquele mundo e que a forma em que ele está colocado na realidade não faz sentido, né, com o que ele tem na cabeça dele, ele começa a perceber que tem algo ali que precisa mudar e que aquela realidade não é a verdadeira. A gente pode entender que esse foi mais ou menos, né, o sentimento que Lily e Lana estavam sentindo naquela época, né, em que elas estavam criando a história de Matrix e ainda não eram assumidamente mulheres. Além das alegorias de cunho filosófico, como visto no mito da caverna, e as alegorias de cunho pessoal, como visto na metáfora trans, a gente também pode perceber em Matrix diversas alegorias, referências e homenagens ligadas à religiosidade e cultura pop. Nesse contexto de cultura pop, a gente percebe que a Lily e a Lana Wachowski elas tinham uma grande bagagem, né, de conhecimento a respeito da literatura de ficção científica, jogos de videogame e também, né, animações japonesas. Essas referências e inspirações, elas poderiam, né, tanto ser num cunho, né, mais narrativo e interferindo, né, principalmente na forma como as irmãs Wachowski estavam criando, né, aquela sua história e contando pra gente, né, toda aquela jornada do Neo, mas elas também podem ser, né, de cunho estético, interferindo mais, né, na forma como elas faziam toda a composição das cenas, especialmente, né, na forma como elas construíram suas cenas de ação, que foram super inovadoras e até os dias de hoje, né, são muito copiadas e muito reverenciadas. Como principais exemplos dessas referências e inspirações, nós podemos citar Neuromancer, livro de William Gibson, Ghost in the Shell, tanto o mangá, né, quanto o anime, Blade Runner, o livro do Philip K. Dick e o filme do Ridley Scott, Akira, mais uma vez, né, mangá e anime, Duna, o livro clássico, né, de ficção científica do Frank Herbert, que inclusive está bem famoso ultimamente, né, por causa da adaptação que a Warner fez, que saiu no cinema. Alice no País das Maravilhas, clássico, né, infantil do Lewis Carroll. E também Metrópolis, que é tanto um clássico da literatura como também um clássico do cinema de ficção científica. Eu sou muito fã de fantasia, ficção científica e terror, e uma coisa que eu acho muito legal, né, sobre o filme Matrix é que ele consegue trazer características desses três gêneros que eu adoro tanto, e, né, eu vou contar pra vocês como esses gêneros estão presentes dentro do filme. Eu acho, né, que o terror a gente consegue ver na forma, né, como o Neo ele tem que lidar com a descoberta daquela realidade, né, que a Matrix, no caso, é uma realidade falsa e existe um mundo verdadeiro, né, que tem Zion, onde vivem os humanos da resistência. Eu acho que todo esse processo é digno de um filme de terror, né? Primeiro porque a gente tem aquelas cenas, né, dos agentes indo atrás do Neo para impedir que ele descubra a verdade, né? A gente tem aquela cena do interrogatório, que eles fazem modificações, né, no corpo do Neo, que são muito grotescas e bizarras. E depois, né, quando ele acaba acordando no mundo real, e a gente vê todos os seres humanos presos naquelas cápsulas, é uma coisa horrível, né? Todos eles carecas, cheio de tubos, né? Cheio de fios no corpo deles inteiro, né? É horrível toda aquela cena, gente, a forma como é aquele mundo assim grandioso, né, cheio de máquina, tudo escuro, né, um mundo que você não consegue ver o céu, você não consegue ver o sol, as nuvens são todas cinzas, né, e pretas. É uma coisa digna de filme de terror. Já a fantasia, a gente consegue perceber em toda a jornada do Neo, especialmente, né, a partir do momento que ele percebe que ele é o escolhido e que ele vai ser o salvador da humanidade. O Neo acaba seguindo a jornada clássica do herói. Então a gente consegue colocar ele, né, no mesmo grupo que a gente coloca personagens como Harry Potter e Luke Skywalker, né? O Neo, ele é construído para ser o Messias, o salvador, a pessoa que vai se sacrificar, que vai lutar para salvar a humanidade. Além disso, né, a gente também percebe aquele romance clássico da fantasia, né, toda aquela história do amor verdadeiro, e a gente percebe isso, né, no personagem da Trinity, que é a namorada do Neo, né? Durante o filme a gente vai vendo que ela já tinha um certo crush nele, e aí durante o filme eles vão se aproximando, e tem um momento lá no terceiro ato que o agente Smith, né, ele consegue atirar no Neo e o Neo está morrendo, até que ele acorda após, né, receber um beijo de amor verdadeiro. Então vocês percebem, né, que as irmãs Wachowski, elas trazem essa referência bem estilo contos de fada mesmo, né, o amor salvando o mundo, porque a Oráculo, né, ela tinha dito para Trinity
Trinity que ela ia se apaixonar pelo homem que seria o escolhido. Então, né, a partir do momento que ela beija o Neil, basicamente é como se tudo se encaixasse, né? O Neil, ele não poderia morrer, porque ele é o escolhido, ele vai salvar a humanidade, esse é o destino dele, né? Então, o amor dos dois acaba sendo fundamental para salvar o mundo nesse filme e também será fundamental, né, nas sequências. E uma coisa que eu acho muito legal, né, que apesar delas pegarem essa coisa clássica, né, do romance dentro de contos de fadas e do amor verdadeiro, as irmãs Wachowski fazem de uma forma diferente, né, porque nos contos de fada, normalmente, a personagem da mulher é aquela princesa, né, que precisa ser salva, que precisa, né, da ajuda de seu príncipe. Mas aqui em Matrix a gente vê que não é bem assim que acontece, né, a Trinity é que acaba salvando o Neo com o beijo, e sempre que eles estão, né, no campo de batalha, que no caso seria a realidade falsa, né, da Matrix, os dois eles se tratam de igual para igual, e em nenhum momento, né, ela precisa da proteção do Neo, eles lutam juntos e eles vão salvar o mundo juntos. E por fim, a ficção científica a gente percebe em toda a construção desse mundo, né, dessa mitologia da franquia Matrix, né, em todo esse world building, que é extremamente fundamentado, né, nas ideias de ficção científica, desde toda a questão, né, das máquinas, da tecnologia e da evolução, até o modo, né, como o filme se trata de uma realidade distópica, como a gente vê, né, em 1984, Jogos Vorazes. Então todos aqueles elementos, né, muito importantes da ficção científica estão aqui, que basicamente eu diria, né, que a ficção científica, ela lida com o futurismo, né? Elas tentam prever o futuro de uma forma, né, que vai fazer a gente refletir sobre os nossos erros nos dias de hoje. Por isso, né, que você pode ver obras de ficção científica da década assim, de 50, de 40, o Matrix, né, que é da década de 90, e você vai ver que as histórias continuam muito relevantes e muito importantes, né, porque eles pegam problemas muito essenciais, muito básicos da humanidade, né, coisas que a gente, como ser humano, né, como sociedade, a gente erra. E eles tentam, né, fazer uma coisa assim futurística, né, a gente vê anos depois a consequência, né, que os nossos erros vão acabar acarretando, e eles tentam fazer a gente pensar nos dias de hoje, né, o que é que a gente pode mudar, o que é que a gente pode melhorar para impedir que aquilo se torne, né, verdadeiramente a nossa realidade. Então, para mim, pelo menos, né, a essência da ficção científica é isso, fazer a gente refletir para a gente se tornar pessoas melhores. As irmãs Lily e Lana Wachowski ofereceram o papel de Neo para o ator Will Smith. Você já consegue, né, imaginar o Will Smith fazendo o protagonista da trilogia Matrix? Eu acho que teria sido muito legal, né, mas infelizmente ele acabou recusando. E hoje em dia ele assume, né, que ele se arrepende um pouco dessa decisão. Mas eu ainda tenho esperança de que algum dia, né, ele apareça em algum filme de Matrix. A gente sabe, né, que Matrix está voltando agora com o quarto filme, Resurrections. E eu acho que esse não vai ser o fim de Matrix, né? Eu tenho a esperança que esse filme vai ser só o início de uma nova trilogia. E eu acho que seria muito legal a gente ver o Will Smith em Matrix 5 ou Matrix 6. O nome Neo é um anagrama para One, que faz referência, né, a The One, que é o termo usado, né, em inglês para se referir àquele que é o escolhido. Originalmente, as irmãs Wachowski queriam que Matrix fosse o primeiro filme, né, dirigido por elas, mas infelizmente quando elas foram mostrar o roteiro para os executivos, né, da Warner Brothers, eles não confiaram muito, né, que elas seriam capazes de fazer aquele filme acontecer e estavam pensando em entregar a história nas mãos de outros diretores. Por causa disso, né, Lily e Lana Wachowski decidiram focar em outro filme, Ligadas pelo Desejo, que acabou sendo, né, o primeiro filme da filmografia delas. Depois do sucesso de Ligadas pelo Desejo, a Warner viu, né, que realmente elas eram diretoras muito competentes e por causa disso deixou que elas fizessem o filme Matrix. O filme Matrix ganhou 4 prêmios no Oscar e foram eles, né, o prêmio de melhor edição, melhores efeitos visuais, melhor mixagem de som e melhor edição de som. Quando Matrix foi lançado, o filme se tornou um fenômeno e as pessoas estavam obcecadas com as cenas de ação do filme, especialmente, né, pela forma como elas conseguiam usar a câmera lenta e colocar, né, em prática num filme live action aqueles visuais que a gente estava acostumado a ver apenas em animações japonesas. Por causa disso, né, o filme Matrix acabou sendo muito parodiado e muito copiado. Um exemplo de paródia que a gente pode dar é no filme Todo Mundo em Pânico, que tem uma cena inspirada em Matrix.
Outros dois exemplos que a gente pode dar, né, são os filmes da franquia Resident Evil e da franquia Anjos da Noite. Ambos têm várias referências, né, a Matrix, várias inspirações. A gente pode perceber, né, tanto no figurino, né, o pessoal vestindo couro preto e lutando em câmera lenta. Então é muito legal, né? Se você gosta de Matrix, dê uma chance para esses filmes. Eles não são tão complexos assim, no ponto de vista intelectual, né? Eles não têm uma grande mensagem para passar, mas são filmes de ação muito divertidos, né, que tem mulheres como protagonistas. Então eu indico muito, é muito legal. E então, gente, isso é o que eu tinha pra falar com vocês hoje, né, sobre Matrix, o segundo filme das irmãs Lily e Lana Wachowski, lançado em 1999. E eu queria convidar vocês para se inscrever aqui no canal, caso você ainda não esteja inscrito, porque, né, eu vou continuar lançando vídeos comentando toda a filmografia das irmãs Wachowski. Inclusive, na semana que vem, vai sair vídeo falando sobre as sequências de Matrix, Matrix Reloaded e Matrix Revolutions. Ambos foram lançados, né, em 2003 e eu amo esses filmes, eles são bem polêmicos, mas eu vou defender muito esses filmes aqui, pra vocês verem, né, que são incríveis. As irmãs Wachowski nunca erram, né, todos os filmes delas são maravilhosos, com exceção do Destino de Júpiter, mas até esse é bonzinho, né, então assim, vamos aclamar, vamos amar, porque elas são maravilhosas. E é isso, gente, até mais!